São Paulo certa vez diz a Timóteo: custode depositum fidei, guarda o depósito da fé. Nós vemos em diversos lugares da Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, falar da fé, da sua necessidade, das suas consequências. São Paulo diz: o justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória do mundo é a nossa fé. Como disse agora, guarda Timóteo. Guarda Timóteo o depósito da fé. Quando Jesus vai curar os doentes, ele exige essa fé e diz: seja feito como tu crês. Ou tudo é possível àquele que crê. Quando há o episódio da tempestade, em que os apóstolos ficam desesperados, achando que o barco ia afundar enquanto Jesus dormia, eles acordaram Jesus e disseram: Senhor, mestre, salva-nos que perecemos. E Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? E Pedro disse: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. De modo que nós vamos falar muito em fé. A fé como um grande tesouro que nós temos e que nós devemos guardar, e guardamos em vasos de barro. E os maiores ataques que há aos cristãos são ataques à própria fé, porque crê no Salvador, crê em Jesus. Mas o que é a fé? Quais são as suas consequências? Quais são as suas etapas na nossa vida? Será que nós vivemos realmente a fé? Olhando para nós, como católicos do século XXI, como estamos vivendo a nossa fé? E é sobre esse tema que eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês nesse momento da homilia. O que é a fé? São Paulo nos diz lá na Epístola aos Hebreus que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das coisas que não se veem. É uma definição um tanto misteriosa que Santo Tomás desenvolve, mas o que significa isso, né? Fundamento das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? Para que fim nós fomos criados? Porque nós existimos. Nós fomos criados por Deus, para Deus, no seu Filho. Nós fomos criados para conhecermos, amarmos, servirmos a Deus nesse mundo e sermos felizes para sempre na eternidade. O ser humano foi criado para Deus, Deus é o seu fim último, é o seu objeto. Deus nos criou por amor para estabelecer conosco comunhão e vivemos essa comunhão na eternidade. E o que faz a fé? A fé já traz a eternidade para o presente. Portanto, é por isso que São Paulo diz: é o fundamento das coisas que se esperam. De modo que quem tem fé já traz o céu para agora, para o momento. Já traz a eternidade para agora. Já traz essa posse de Deus, essa vivência em Deus para o momento presente. Isso é ter fé. E, além disso, São Paulo continua: é o argumento das coisas que não se veem, porque o crer vai além da nossa inteligência, vai além da nossa razão. Nós só podemos conhecer, à luz da razão, aquilo que está abaixo de nós, pelo menos do ponto de vista mais profundo. Podemos saber da existência de Deus, é claro, a própria razão nos leva a isso, de conhecer que Deus é imutável, que Deus é perfeitíssimo, que Deus é simples, não é composto, porque é uma substância simples, porque é um espírito, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. Isso podemos conhecer à luz da razão, a própria razão nos leva a isso, pela própria ordem que há no universo, pelo próprio ser de Deus. Mas mais do que isso, nós não podemos atingir
a não ser que Deus nos revele. Portanto, é o argumento das coisas que não se veem. A fé me leva além do que eu posso conhecer à luz da razão. Aí eu pergunto, é possível o homem hoje viver a fé? Diante de tanta tecnologia, de tanto conhecimento humano, é possível ainda falar hoje para o homem moderno sobre a fé? Muitos poderão dizer, eu não quero saber dessas coisas, eu só quero saber das coisas que eu possa entender ou das coisas que eu pego, que eu vejo, não quero saber de fé. Mas uma das características da fé é o argumento das coisas que não se veem. Nós vivemos da fé o tempo todo. Quando você vai num prédio e aperta aquele botãozinho do elevador, você está fazendo um ato de fé. Um ato de fé em quem construiu o prédio. Um ato de fé em quem fez a manutenção do elevador. Quando você entra no ônibus, está fazendo um ato de fé no motorista. Sobe no avião, está fazendo um ato de fé no piloto, na torre de comando, etc. E assim, passando a ponte Rio-Niterói, eu faço um ato de fé humana, mas faço. Eu não entendo como se constrói a ponte, como se fez, se aqueles cálculos estavam corretos. E assim o ser humano vive fazendo atos de fé o tempo todo. Porque é impossível ao ser humano viver sem esses atos de fé. Como é que eu sei que a minha mãe se chama Geni, o pai Antônio? Eu tenho um papel, que é a minha certidão de batismo, e tenho lá eles que me disseram e me criaram. Fiz um ato de fé. Mas eu sei que eles não me enganam, que eles eram pessoas verdadeiras, me amam no céu, né? Me amavam como filho, e eu acredito. Então, o ato de fé, esses são atos de fé humana. Mas o ato de fé divina é aquele ato de fé que eu faço por causa da autoridade de Deus, que não me engana, que me ama e não mente, é verdadeiro, não quer me enganar, quer o meu bem, então eu creio. Creio não porque eu entendo, mas por causa da autoridade de quem revela, que é o próprio Deus. Então, assim como eu faço atos de fé humana todos os dias, e muitos, eu faço ato de fé divina. Só que a fé em Deus é uma fé como virtude infusa, e é fruto de um encontro com uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse encontro, Deus se revela a nós e diz, eu sou assim, eu te amo, eu quero estabelecer contigo comunhão. Então, ele, Filho de Deus, se faz homem e vem ao nosso encontro, eu me encontro com ele e dou sim, eu creio, sim, eu faço, sim, eu me revisto de vós. Então, aí eu tenho um ato de fé. Um ato de fé divina, que é fruto de uma infusão em nós, de um dom de Deus e de uma resposta nossa. Isso é fé. E eu preciso dessa fé para viver. Para ser justo, eu tenho que ter essa fé. O catecismo tradicional define fé de uma maneira muito, até mais do ponto de vista da inteligência, né? Uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus, através da Sagrada Escritura e da tradição, e me apresentadas pelo magistério da Igreja. Então, quando eu tenho uma adesão a essas verdades que me levam à ação, eu tenho aí a fé. Mas a fé, como eu disse, ela é infundida por Deus e é uma resposta nossa. Infundida por Deus no batismo e nós correspondemos. Por isso, quando nós somos batizados, recebemos aquela vela acesa, que é a vela que sai do próprio Cristo, que é a luz da fé, que deve nos acompanhar toda a vida. Daí a missão do padrinho, que quando recebe aquela vela, é ser aquele condutor do seu afilhado neste caminho da fé, que tem um itinerário, que começa no batismo e termina lá com a morte. É claro que o padrinho uma hora vai morrer também, se morrer antes da criança, aquela criança ou aquele cristão deve se encaminhar para a vida eterna.
Por isso, no rito tradicional, quando começa a cerimônia de batismo na porta da igreja, o padre, a primeira pergunta que o sacerdote faz é: o que pedes à igreja de Deus? E a criança, através dos pais e padrinhos, respondem: a fé. E o que te alcança a fé? Respondem: a vida eterna. Então querem ter a fé para alcançar a vida eterna. E tendo a fé, já começam a ter a vida eterna agora. Por isso, nós precisamos ter fé. Mas a fé, ela tem etapas. Tem um itinerário. Pegamos então o fato de hoje, essa cura do filho do oficial do rei Herodes. Para contextualizar, Jesus tinha subido da Judéia. A Palestina tem um território vertical, né? Mais ou menos assim como o estado do Espírito Santo, talvez, né? E no sul é a Judéia, tem o Mar Morto lá embaixo, Judéia, no meio a Samaria, no alto a Galileia, onde tem o lago de Genezaré, formado pelo rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, faz o lago de Genezaré, um lago de água doce, vai descendo até abaixo do nível do mar, descendo de norte a sul, e embaixo desemboca no Mar Morto, né? Jesus era da Galileia, portanto era do norte. O seu centro de pregação era a cidade de Cafarnaum, que ficava às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como chamavam, e era um centro comercial, pelo fato de ter ali facilidade de transporte de um lado para o outro. E Jesus vai, então, sobe da Judéia, que já estava começando a ser conhecido pelas coisas que ele fazia, pela sua pregação. Sobe, passa pela Samaria, encontra lá aquela samaritana, aquele episódio que nós conhecemos. Há a conversão lá de várias pessoas da cidade daquela samaritana. E Jesus segue ao norte e vai para a cidade de Caná, pela segunda vez, onde ele tinha transformado a água em vinho. E aí em Caná que toma conhecimento, em Cafarnaum, que ele está lá, Cafarnaum mais ou menos uns 30 quilômetros, ele vai de Cafarnaum, esse oficial do rei estava em Cafarnaum, morava lá, vai para Caná para ver Jesus. E chegando a Jesus, pede a Jesus para ir curar o filho dele que está doente. Era um começo de fé, muito simples, mas era meio interesseira. E é por isso que Jesus chama a atenção dele e do povo: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Era um começo de fé, mas uma fé meio comercial. É essa fé incipiente que muitos de nós temos e que muita gente se aproveita, muitos líderes religiosos se aproveitam. E quando falam, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade, os protestantes dizem: vem para cá, o milagre espera por você, venha para cá, você vai ter sucesso financeiro, sucesso no amor, sucesso profissional e vai ficar tudo bem, né? É uma espécie de teologia da prosperidade. É exatamente isso que Jesus condena aqui. Embora seja uma forma incipiente da fé, você ir a Jesus porque você está sentindo dor, porque você está com uma espécie de saudade de Deus, porque você já rodou o mundo inteiro, já fez de tudo e agora você não foi feliz e é só nele que você consegue essa felicidade. E você chega a Jesus, muitas vezes chega à igreja, acha muito bonito a liturgia, as pessoas, os cânticos, a pregação, o evangelho, o próprio ambiente, tudo isso é um começo. Ou você vem porque você está com dor, porque o filho está doente, porque tem um problema de família, faleceu alguém, você está abatido, enfim, não importa. Importa que Deus tem um meio para te chamar para a fé. Mas você não pode ficar por aí. Se não vedes milagres e prodígios, não credes. Quer dizer, se você não vê coisas extraordinárias, você não crê. Mas Deus quer uma fé mais profunda. Uma fé maior. Isso só não basta.
E Jesus, então, logo depois, que diz: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Aquele homem não se abate e diz: vamos, antes que meu filho morra. Faz mais uma vez um ato de fé. Muito simples, porque poderia Jesus curar à distância, mas tem que ir lá e impor a mão. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. E aquele homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Então, você já tem aí uma segunda fase, uma segunda etapa da fé, quando você não só foi atraído, acreditou, mas agora você mergulhou na palavra de Deus, ouviu e acreditou, e começa a tomar atitudes. Ou seja, a nossa fé não pode ser uma fé apenas de aparências, de superfície. E, infelizmente, é a fé da esmagadora maioria dos católicos. Uma fé de superfície. Uma fé que não se aprofunda. Uma fé exterior. Uma fé só de formalidades. Infelizmente. E dentro da igreja, os diversos movimentos muitas vezes levam exatamente para isso. E é claro que essa fé só, ela não basta. Nosso Senhor quer mais de nós. Então você tem que ir à palavra de Deus, tem que ouvir, tem que meditar, tem que ir aos sacramentos, bem preparado, tem que ir ao catecismo. É triste ver que a maioria dos católicos nunca leu o catecismo. Nunca leu, não sabe, não conhece. Então, muitas vezes, começa a professar heresia porque não sabe. Pode pegar o catecismo romano, do Concílio de Trento, o catecismo de São Pio X, que é mais simples, em perguntas e respostas. Hoje é facílimo o acesso, vocês têm que ler, têm que estudar. Como é que vão guardar o depósito da fé se não alimentam essa fé com o estudo, com a meditação? O catecismo da Igreja Católica, que é um pouco maior, e que é muito rico em citações, sobretudo dos santos padres da Igreja e dos documentos do magistério. Tem que ler, tem que estudar, tem que meditar. Hoje se exige cada vez mais que o católico conheça a sua fé. São Pedro já dizia naquela época: é preciso nós mostrarmos para os outros as razões da nossa esperança. Ou seja, eu preciso conhecer, preciso estudar. Mas não tenho tempo. Pensa bem, que o tempo muitas vezes é questão de prioridade. Porque o tempo que você está lá no Facebook, 1, 2, 3 horas por dia, por que não está estudando o catecismo? E o catecismo é interessante, ele é dividido em geral em 4 partes. Na primeira parte tem o credo, tudo aquilo que devemos crer. Na segunda parte, aquilo que devemos fazer, os mandamentos. Aliás, a segunda parte, a oração, aquilo que devemos pedir a Deus e desejar de Deus. A terceira parte, que devemos fazer, os mandamentos. E a quarta parte, os meios de santificação, que são os sacramentos. A pessoa precisa ler, precisa conhecer, precisa estudar. Foi exatamente o que fez aquele homem, ouviu a palavra de Deus, a igreja nos coloca esse evangelho exatamente para nos chamar a atenção disso. Acreditou na palavra de Jesus e partiu. Mas como nós vamos acreditar se nós não conhecemos? Então temos que conhecer. Então é preciso que a fé católica, os católicos tenham uma fé muito mais profunda e não fiquem só nas formalidades. E porque quanto mais profundo você leva a ação, é preciso se deixar conquistar por nosso Senhor e como diz São Paulo, revestir-se do Senhor Jesus. Mas o que é revestir-se do Senhor Jesus, se não ter nosso Senhor como parte da nossa vida, como critério para a nossa existência? Vê, por exemplo, a confissão. É muito importante e necessária a confissão. Mas a confissão não é uma formalidade, porque eu vou me confessar porque eu quero comungar. Tudo bem, se está em estado de pecado mortal, tem que confessar. Mas não é por isso. Embora esteja ligado sempre, historicamente, confissão e Eucaristia.
Mas eu vou à confissão porque eu quero me reconciliar com Deus, a quem eu ofendi. Então ir à confissão é ir ao encontro do Deus que me perdoa. Então eu chego para Jesus na confissão e digo: Senhor, eu pequei, eu te feri, te maltratei, eu te esbofeteei, eu cuspi no teu rosto, eu virei as costas para ti, eu tomei atos de maldade contigo, eu te coroei de espinhos, eu sou aquele soldado que te coroou de espinhos, que te deu na cara, que te esbofeteou, eu sou ele, Senhor. Então estou aqui arrependido, com o coração abatido, ferido, mas confiante na tua misericórdia. Então estou aqui para pedir perdão. E Jesus vai dizer aquilo que disse para aquela mulher adúltera: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por isso a confissão exige de nós um arrependimento, uma dor, mas um propósito de uma mudança de vida, um propósito de conversão. Senão eu vou transformar a confissão num mero rito. Um mero rito para tranquilizar a minha consciência. Aí eu pergunto: será que está arrependido ou está apenas com complexo de culpa ou sentimento de culpa? Porque é diferente uma coisa da outra. Você pode ter sentimento de culpa e não estar arrependido. Sentimento de culpa pelas consequências, sentimento de culpa porque você fez o que não devia ter feito e aquilo te fez infeliz, não foi aquilo que você queria. Ou a partir naquele momento de prazer, você depois sentiu um vazio muito grande. Isso é sentimento de culpa. Isso não muda nada, porque daqui a pouco você está fazendo de novo, é só ele acabar. E a confissão não é para te borrar, desculpa, em português isso, apagar o sentimento de culpa. É para te dar o perdão e transformar a tua vida. É um sacramento que infunde a graça. É um canal da graça. Então é preciso que esteja arrependido, com dor de ter ofendido a Deus, com um propósito de emenda. Senão a nossa fé vai ser apenas uma formalidade. Vou lá, fiz, acabou. É o caso daquele que vai à missa todos os domingos e aquilo não transforma. Vocês já tiveram a oportunidade de ir nas cachoeiras, né? Eu gosto muito de cachoeira, acho muito bonito. Aquilo me encanta, ver a cachoeira. Fico encantado. Mas na cachoeira tem aquelas pedras, né? Você pega uma pedra que está lá dentro da água e pega aquela pedra e quebra aquela pedra. Dentro da pedra vai estar seco ou molhado? Seco ou molhado? Seco. Nós às vezes somos como pedras no rio. Estamos envolvidos por Deus o tempo inteiro. A graça, pregação, sacramentos, vida católica, mas só por fora. Não nos deixamos envolver e penetrar por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é tão duro quanto a pedra no rio, porque tão envolvido por tantas graças, e quebra você por dentro, não tem nada, está seco, com o mesmo orgulho, mesma maldade, mesmo sentimento de julgamento, de crítica, a falta de humildade, enfim, não adiantou nada aquilo. Por isso Cristo fala, aliás, a Sagrada Escritura fala: tirai de mim o coração de pedra e colocai o coração de carne. Exatamente por isso. Porque a pedra não deixa penetrar. Então a fé, ela vai lá dentro e muda a vida da pessoa. Mas é preciso que a pessoa tenha humildade para que a fé venha e penetre. Foi exatamente o que fez aquele homem. Primeira condição foi essa. Jesus chama a atenção dele, ele continua.
Depois, diante da palavra de Jesus, ele confia e parte. Então essa é a segunda etapa da fé. Estou colocando essa etapa, vou colocar a terceira, para cada um analise em que etapa você está. E ele então parte para casa. E no caminho de casa, como eu disse, era um lugar distante, vêm os seus empregados ao encontro e dizem: seu filho já está curado. E ele ainda, meu Deus do céu, o ser humano é tremendamente inseguro, né? A que horas? Aí disseram: foi tal hora. Foi exatamente a hora que Cristo tinha falado: vai, teu filho já está vivo, teu filho vive, ou seja, está curado. E aí ele acreditou. A Sagrada Escritura fala: ele acreditou e toda a sua família. Então acreditou quando foi a Jesus, acreditou na palavra e partiu, e agora ele acredita e toda a sua família. Então a fé dele já foi provada, e ele agora já deixou que a fé participasse da sua vida e já leva essa fé para os outros, leva para a sua família. É a fé que leva não só a inteligência, né, mas leva a vida. Porque a fé tem que ser viva. Ela pode até ser verdadeira sem ser viva, mas ela tem que ser viva para poder ela ir para a ação. É preciso viver a fé. Então, ser católico e viver a fé no dia a dia. E para viver a fé tem que buscar a santidade. É preciso ser santo. É preciso buscar a santidade. Vocês devem ser santos, hein? Busquem serem santos. Lutem. Eu sei que cada um está cheio de defeitos, como eu também. Você que me escuta em casa, a mesma coisa. Mas nós temos um compromisso, por causa da nossa fé, de sermos santos. E o mundo está exigindo cada vez mais isso de nós. Está exigindo um compromisso cada vez maior de santidade. De uma postura de alguém que vive a fé. Porque os ataques contra a fé e contra a igreja são muito grandes. Estamos vendo a cada momento a instalação de uma espécie de religião universal em que o cristianismo vai ser apenas alguma coisa dentro desse amálgama. Por isso se exige que os católicos sejam muito mais profundos do que são. E se passarmos uma peneira, pouca gente fica. Pouca gente fica. Como já está acontecendo. Então é importante que nós procuremos conhecer a nossa fé e viver a nossa fé. Oração, sacramentos e o conhecimento mesmo intelectual. Para que possamos dar as razões da nossa esperança e trabalhar na obra da evangelização, levando muitas e muitas almas para nosso Senhor. Pensamos então como São Pedro, né? Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E imploremos a Nossa Senhora, que é aquela bem-aventurada aquela que acreditou, como disse Isabel, cheia do Espírito Santo. Peçamos a ela que nos faça conservar a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como sinal da nossa fé, vamos professá-la, rezando juntos. Creio em um só Deus,